Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é Aqui estão as provas do decreto dominical. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo para pregar essa verdade, para pregar esse decreto que está às nossas portas e que nos temos que preparar para esta tribulação que virá. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos para trazer essa verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com o texto de Ellen G. White no Grande Conflito na página 587. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insistente nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Exatamente. Isso Ellen G. White escreveu há 150 anos atrás. E está acontecendo o que ela disse. E tem muitas pessoas que falam que ela é bruxa, falsa profetisa. Como eu também fui chamado de bruxo, porque o rapaz que chamou ela de bruxa falou que eu era igualzinho a ela. Então eu me considero também bruxo. Pelo que ele falou, eu consideraria bruxo. Bruxo é ele. Ímpio é ele. Que nem no Sinédrio na época de Jesus, o fariseu é ele, que fica se enganando. Tem pessoas que ele falou que eu nem conheço, que eu nem ouvi e nem conheço. Que ele falou que eu leio, que eu estudo. Então, quer dizer, Ellen G. White é falsa profetisa? O que ela disse está acontecendo. É só vocês prestar atenção. É só vocês ver em sites americanos o que está acontecendo. Há um site americano, The Christian Post. Um raro sábado não é apenas uma sugestão. Aí o texto fala: um dos princípios mais fundamentais, porém, cada vez mais esquecidos, das Escrituras é o mandamento de Deus para honrar o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. Embora os cristãos reconheçam que Cristo cumpriu a lei cerimonial e que a igreja agora se reúne para adorar no domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Quer dizer, eles falam que o dia da ressurreição é o domingo. Que eles alegam, sim, o dia da ressurreição foi domingo. Só que eles pegam esse texto, que é o dia da ressurreição, e faz como um dia de adoração. Eles fazem como um dia que era para as pessoas adorar a Deus. A jogada falsa que eles tacaram para enganar a população, para enganar a humanidade, usando que o Senhor Deus, Jesus, que também é Deus, ressuscitou no domingo. Eles pegam isso para infectar a mente humana. Da forma mais baixa que existe. No entanto, em nossa era moderna,
O domingo se tornou indistinguível do sábado. O que antes era um dia de descanso, adoração e reflexão espiritual, tornou-se uma mistura de consumismo, entretenimento, recados e esportes juvenis. Quando frequentado, o culto na igreja é frequentemente visto como apenas um item em uma lista de tarefas lotadas para o fim de semana. E a humanidade faz do sábado, como o dia de hoje, um dia lícito para fazer coisas que eles não fizeram a semana inteira. Como resolver uma coisa no centro da cidade, comprar coisas que você poderia ter comprado na semana, e várias coisas. Aí, como se diz, as pessoas falam: ah, você trabalha, você sai 5, 6 horas da tarde do serviço, como que você vai ir no centro de uma cidade? Ah, como que você vai resolver a questão? Ah, como que você vai resolver isso? As pessoas têm jeito para tudo. Eles dão jeito para tudo para resolver as coisas. Tem jeito para tudo. E para resolver isso, não tem um dia da semana que eles possam fazer? Faz do sábado um dia lícito para fazer isso? Porque a humanidade está infectada. A humanidade pensa que é o domingo como dia de adoração. Então usa o sábado como um dia lícito. Não trabalha e usa ele como um dia para resolver as coisas. Aí continua. Nós nos perguntamos por que a confusão moral abunda. Por que é que há tanta ilegalidade? Por que é que a vida familiar está tão desordenada? E é por que a vida pública está cheia de corrupção? Será que o colapso começou quando deixamos de honrar o dia do Senhor? Quer dizer, esse texto aqui é lindo, maravilhoso. Quem não sabe, não estuda as profecias, vai falar: aí ó, eles estão defendendo o sábado. E você fica criticando eles. Eles estão defendendo o dia do Senhor. Mas quem conhece sabe que esse dia que eles estão falando é o domingo. Eles passam para a sociedade que eles estão preocupados com o dia do Senhor, que é o sábado. É um sábado falso que eles estão tacando, como o Papa Leão XIV pregou esses dias, no mês de setembro, que temos que honrar o sábado. Mas, vindo da Igreja Católica, e eu posto para vocês que teve muito católico que ficou com a pulguinha atrás da orelha. Ficou se perguntando o que o Papa está falando. O que ele está relatando para a sociedade. Se sempre todos os papas defendeu o domingo como dia de descanso, por que ele está falando do sábado? Para confundir, como se diz, para impor no mundo o sábado, que é o domingo deles. É o engano, a apostasia que vai acontecer. Aí o texto fala: honrar o domingo como dia do Senhor pode parecer uma coisa pequena. Ainda assim, o seu impacto na trajetória das nossas vidas e da nossa cultura é enorme. Se queremos renascimento na América, temos de começar com arrependimento. Isso significa restaurar as coisas que Deus chama santas, começando pelo seu dia. Eu conversei há 2 semanas atrás com 2 testemunhas de Jeová e eles perguntaram assim, a primeira pergunta que eles falaram para mim: você sabe quando terminará a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia?
Hamas e Israel, depois Irã contra Israel e Estados Unidos contra o Irã, eu disse, eu ouvi falando que até o final do ano terminará, mas não tenho certeza. E quem vai terminar estas guerras é o senhor Papa Leão XIV. Ou, se ele não estiver aqui, será outro. Então, é o Papa que vai terminar a guerra, que como está descrito em Daniel capítulo 11, verso 39 e 40, que versículo 40 até o 45 ainda, 40 ao 45 ainda não se cumpriu, está para acontecer. Então, quer dizer que ele que vai impor a paz falsa no mundo, acabando com as guerras. E vai ser o Salvador, que, como eles dizem que é o próprio Deus aqui na Terra, nas blasfêmias que eles relataram durante a história, ele vai passar para o mundo que ele é o Salvador, que o único Salvador que existe no mundo é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, o Pai e o Filho. Deus Pai e Deus Filho é o Salvador. Jesus é o nosso Salvador. É o único Salvador. E ele vai passar como se fosse o Salvador. E ainda mais, como no texto anterior, que vai falar aqui, o que está acontecendo com a família? O que está acontecendo com a desordem no mundo? Ele vai arrumar tudo isso, mas uma paz falsa. A Bíblia fala, quando vier paz, será repentina destruição. Não queremos elevar-nos espiritualmente acima do nosso respeito pelo dia do Senhor. É um teste semanal das nossas prioridades. Não podes dizer que honras o Senhor e desonras continuamente o seu dia. A renovação que a América precisa não começa em Washington ou em Wall Street. Começa na igreja. Começa nas igrejas evangélicas de Cristo, honrando a Bíblia. E começa não um dia, mas no domingo. Aí tá vendo? Eles enfatizam, eles insistem que o domingo é o dia do Senhor. Mas como eu falo, é melhor assim do que ficar enganando. E eles vão enganar. Eles podem relatar que, como está já espalhado no mundo, que o domingo é o dia do Senhor. Você vê por aí. Não tão são católicos que são detentor disso 100%, porque infectou, a Igreja Católica está infectada. Você vê também os evangélicos falando que o domingo é dia do Senhor, porque em textos católicos no século XIX fala que a igreja adventista é exaltada para eles. E eles falam, a única verdadeira igreja que guarda o sábado é a igreja adventista. E a senhora evangélica, que está ao nosso alcance, e eu classifico, está no calcanhar da Igreja Católica. Os evangélicos, eles estão agarrados no calcanhar da Igreja Católica. Eles imitam, eles criticam. É que nem uma pessoa que gosta um homem que gosta da mulher, uma mulher gosta do homem e critica as coisas que ele faz. Mas, num outro lado, dá em cima da pessoa, joga todo o seu charme, mas fica criticando. É a mesma coisa da igreja católica, da igreja evangélica. Critica a católica pela adoração de imagens. Critica. Fala que eles tiraram o mandamento e impugnam a igreja católica, mas não, a gente bate palma para isso.
mas eles estão no calcanhar da Igreja Católica porque também guardam o domingo. Quer dizer, é complicado. Aí o texto fala, ao site, né? Prepare-se para as mudanças climáticas antes que seja tarde demais. Aí quer dizer, mais isso ainda, as mudanças climáticas nos Estados Unidos. Está acontecendo muitas queimadas lá, muito fogo pega lá. Muitas coisas estão sendo destruídas e eles vão enfatizar isso para ter um dia guardado, que imediatamente precisa ser revogado isso. Aí aquele relógio do fim do mundo que os cientistas, né, estão apontando a seta para a meia-noite. E eles acreditam também que é a meia-noite, como o texto fala, que à meia-noite o ladrão virá. E com Jesus se pronunciou como o ladrão, né? Ladrão que vai vir e quem tiver atento vai se salvar. Agora, quem não tiver, vai se perder pela vida eterna. Enfrentará a morte da vida eterna. E o texto fala, cientistas que estudam 21 anos de dados de 2 satélites da NASA, que detectam incêndios ativos, descobriram que os incêndios florestais extremos se tornaram mais frequentes, mais intensos e maiores. De acordo com o Centro Nacional Integrâncias de Incêndios, National Integrated Fire Center, cerca de 41 mil incêndios florestais queimaram mais de 1,3 milhões de hectares nos Estados Unidos em 2025. Exatamente o que eu estou falando. Eles vão apertar o governo americano, os sindicalistas, os governantes, para impor o decreto dominical. Em Washington, eu não sei falar muito o nome, lá na cidade dos Estados Unidos, o governador de lá foi até a Casa Branca para fazer um projeto para impor o decreto dominical. Um dia sem carros nas ruas, transitando na rua, sem aquela fumaça que era prejudicando a saúde da população, as pessoas dentro de casa dando estudo bíblico e ninguém sair de suas casas. Um dia deserto, como Israel fica no sábado, que as lojas ficam fechadas e ninguém transita na rua. Eles querem fazer isso. Isso foi o ano passado, mas o governo americano está sendo afunilado imediatamente para impor o decreto dominical. E eu falo que está às nossas portas. E eu acredito que vai acontecer o ano que vem. Não sei a data. Eu acredito que será depois da Copa do Mundo, que nos 10 governos que vão se levantar, que está lá em Apocalipse 17, dos 10 chifres, dos 10 governos mundiais que se levantarão para obedecer à besta, o primeiro é Estados Unidos, México e Canadá. O primeiro reino. E onde vai acontecer a Copa do Mundo? Nos Estados Unidos, México e Canadá. Quer dizer, é coincidência? Ou eu estou falando demais? Ou eu estou errado? É só vocês prestar atenção na profecia. Eu acredito e eu acredito o site fala: não combater as alterações climáticas significará mais incêndios florestais no futuro.
O texto fala: o maior incêndio florestal da França neste verão se espalhou rapidamente na quarta-feira em uma região do Mediterrâneo perto da fronteira com a Espanha. Após deixar uma pessoa morta, disseram as autoridades. O fogo. O Papa Leão XIV liderará evento global para a ação climática. O Papa Leão XIV liderará um evento global para marcar o 10º aniversário da encíclica Laudato Si, juntamente com uma série de líderes de alto nível das áreas da sociedade civil, ciência e política. Espera-se que esteja a primeira grande declaração do Papa Leão XIV sobre mudanças climáticas e proteção ambiental. Quer dizer, é o Salvador. É o que vai acontecer. Eles vão ir ao Papa para acabar com essas guerras, para trazer a paz, manter a paz no mundo. E aí sim, ser um governo único, que desde a época dos anos 90, no começo dos anos 90, os líderes políticos, principalmente os presidentes americanos, sempre lideraram essa frase, que era um líder global, um único líder global, um sistema único, a nova ordem mundial. Sempre relataram em seus discursos uma nova ordem mundial. No site Caritas, o Papa Leão XIV liderará um evento global para marcar o 10º aniversário da encíclica Laudato Si, juntamente uma série de líderes de alto nível das áreas da sociedade civil, ciência e política. É o mesmo texto, né? Aí o outro texto, Alistair Dutton, secretário-geral da Caritas Internationalis, estará entre os palestrantes em destaque no evento, que acontecerá no dia 1º a 3 de outubro de 2025. Especialistas de vários setores e continentes explorarão o legado da Laudato Si e discutirão como traduzir sua visão em ações urgentes e sistêmicas. Quer dizer, começou na quarta-feira e se estendeu até ontem, dia 1º e 3 de outubro. Quer dizer, alguma coisa virá, alguma coisa vai acontecer de novo em declarações. As discussões destacarão a importância da liderança moral em relação ao clima do líder espiritual de 1/6 da população mundial. Sua Santidade, o Papa Leão XIV, inaugurará a conferência como uma celebração de esperança para nossa casa comum, enquanto a Laudato Si continua a inspirar pessoas que estão transformando o mundo. Quer dizer, olha só que texto lindo, maravilhoso. Um texto que está transformando as pessoas, o Laudato Si. Quer dizer, as pessoas estão sendo enganadas. Estamos vivendo mesmo como Jesus relatou em Mateus, em tempo de Noé, que nós todos que prega a profecia, que nós mostra a verdade, somos os Noés que aconteceu no tempo lá de Noé. Que Noé pregou 120 anos para as pessoas se arrependerem, para ir à arca, para entrar na arca e se salvar do dilúvio. E o que as pessoas fizeram? Riram da cara de Noé. Você está louco. Você não sabe o que está falando. Cara, você é um paranoia. Quer dizer, o que aconteceu? Quando chegou o dia que a família dele entrou na arca, 8 pessoas entraram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Quer dizer, 8 pessoas.
Numa multidão que tinha, apenas 8 pessoas entraram na arca. É vergonhoso, povo de Deus. É muito vergonhoso. E está acontecendo a mesma coisa agora. Estamos vivendo nos tempos de Noé. Que nós mostra a verdade e a população não está nem aí. Rir da nossa cara, que nós somos loucos. Líderes de alto nível nas áreas da sociedade civil, ciência e política explorarão o profundo impacto da Laudato Si e as maneiras mais eficazes de agir agora. Aí no site Vaticano News, Papa Leão XIV, é necessário uma mudança de rumo em relação ao meio ambiente. Aí o texto fala, o Papa Leão XIV escreve aos quais escoteiros franceses que participam do Rally Cleaners em Chambly, e termina hoje, insistindo em uma educação ecológica é necessária, uma que aborde não apenas a perda de biodiversidade, mas também as desigualdades globais, a falta de água potável e falta de acesso à energia para muitas populações. É o que estão aclamando ao Papa. É que as pessoas botam um dia de descanso. Temos que ter um dia de descanso. Mas o dia de descanso já existe. É o sábado do Senhor. Mas eles querem implantar o domingo. Não adianta. Aí líderes religiosos venerando o Papa. Líderes políticos e religiosos. Somente uma conversão interior torna possível a mudança de hábitos e de mentalidade que leva a um novo modo de viver em comunhão com o meio ambiente, afirmou o Papa Leão. Aí vem que muitos dizem falsa profetisa. Eu fico encabuloso com isso. E quando eu ouço isso daí que Ellen G. White é falsa profetisa, eu falo fariseus que não só mataram o nosso Salvador Jesus, mas também mataram Estevão, que estava pregando a verdade. Quer dizer, nós somos os Estevão, que está mostrando a verdade, que está pregando a verdade, e nós estamos sendo achicoalhados. O texto do Grande Conflito, na página 589, relata: Satanás se deleita na guerra, pois ela excita as piores paixões da alma e então arrasta para a eternidade suas vítimas, imersas em vício e sangue. Seu objetivo é incitar as nações à guerra umas contra as outras. Já está acontecendo. Rússia contra a Ucrânia, que já está há 2 a 3 anos. Hamas e Israel, que também está há 2 a 3 anos. Aí veio o Irã para atacar Israel. Quer dizer, quem incitou o Irã para atacar Israel? Satanás. Satanás incita as nações a guerrear umas com as outras. Ou você acha que não, que eu estou enganado? Continua, pois assim ele pode desviar a mente das pessoas da obra da preparação para estarem de pé no dia de Deus. Estamos vivendo nos tempos angustiosos previstos na palavra de Deus. Esses tempos desoladores que nos circundam são apenas o começo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Será que nós estamos vendo tempos difíceis financeiramente e espiritualmente? Exatamente, isso foi escrito no século XIX. Estamos vivendo no século XXI, que naquele tempo ela já estava feio, agora está pior. Olha a situação financeira, está pior, coisas caras. Você vai no supermercado, coisas estão caras. E você está vendo a sua condição financeira? Está vendo o que você tem dentro de sua casa, a sua carteira.
E espiritualmente está pior ainda. Pessoas estão abandonando a palavra de Deus, está deixando de lado. A pregação de ontem eu falei, o texto de Ezequiel 8, que eu enfatizo que como os líderes religiosos deixaram a Arca da Aliança de lado, abandonada no setor norte, e estava adorando o sol na região leste, no setor leste, eu enfatizo também como os dias de hoje, e a palavra de Deus está sendo escarnada para longe e estão dando ênfase para coisas mundanas. Está pior espiritualmente, está pior. E nesses tempos nos quais temos entrado, apesar de haver momentos em que pareçam melhorar, ficarão cada vez piores. Exatamente. Você pensa os cristãos de hoje não, que pensa que vai melhorar, que vai vir a paz. Enganação, é cada vez pior. Esse texto aqui foi no livro No Poder do Espírito, página 92. Outro texto, do Herald and Herald, 29 de janeiro de 1884, século XIX. Se já houve um tempo em que devemos ser sóbrios e vigiar em oração, é agora. É agora, povo de Deus. Se devemos ser sóbrios e vigiar em oração, é agoríssima. Não tem tempo a perder, é agora. Nossas vidas só estão seguras quando escondidas com Cristo em Deus. Precisamos nos purificar todos os dias, assim como Ele é puro. Sempre há esperança para nós em Deus. A fé é a nossa defesa, pois conecta a nossa fraqueza humana com o poder divino. Exatamente. Aí no site Fox News, proprietários de lojas em DC estão alarmados com a criminalidade juvenil fora de controle, enquanto Trump mobiliza a Guarda Nacional. O que está acontecendo lá também? Olha só, em vários sistemas, em vários fatores que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Muitas queimadas, muitos incêndios, muitas alegações para impor o decreto dominical. Além do mais, jovens estão assistindo séries que matam, estão lendo livros satânicos e estão entrando em escolas e matando todo mundo. Esses dias entraram na igreja, acho que foi na igreja adventista lá nos Estados Unidos, e botou o terror. Quer dizer que isso é normal? Que isso não está acontecendo lá para eles pedir, por favor, Papa, seja nosso líder e impõe um decreto dominical. É isso que está acontecendo. E as pessoas falam, você está louco, você está falando demais, ri da minha cara. Eu estou louco, que isso não vai acontecer. Estou mostrando a prova para vocês. Estou mostrando a prova e mostro para quem for essas provas que isso vai acontecer. Está a nossas portas. Só está, como se diz, ajeitando uma coisa aqui, uma ali, uma ali, uma ali. E vai se impor o decreto dominical. Aí um convidado da Fox News, eles tiraram o remo da escola e tudo desabou. Eles enfatizam que tem que ser, os 10 mandamentos têm que ser implantados nas escolas. Por isso que eles falam que o remo da escola, que tiraram o remo da escola. Aí o texto, mas quando você tira a segunda emenda de tantos cidadãos nessas cidades liberais, eles não conseguem se proteger. E agora essas crianças que não têm temor a Deus são encorajadas pela cultura, exatamente. Ficam ensinando coisas pagãs para as crianças. Ficam ensinando coisas que enfatiza para o mal.
Então, quer dizer, os que pregam a verdade estão falando demais? Pela música que ouvem, pelos filmes que assistem, exatamente, pela cultura que absorvem em seu espírito. Está certo? Claro que não. Está errado. Está errado isso. Porque não ensinam a verdade para as crianças. Quando você tem um filho que, que nasce, cresce, tem que ser ensinado a Bíblia para ele ou para ela. Enfatiza a palavra de Deus na criança. Mas não, fica assistindo desenhos que falam de Zé Pilintra, que falam de coisas satânicas. Andei vendo um tempo atrás um cara denunciando, mostrando as podreiras dos desenhos animados de hoje. Eu fiquei horrorizado, horrorizado. E tem pais e mães que colocam seus filhos a assistir a Netflix, assistir a várias coisas satânicas. Vi um rapaz falando esses dias que as crianças deles estavam assistindo um desenho no Netflix e mulher com mulher se beijando no desenho, casando ainda. Quer dizer, é coisa para criança assistir? Falam para mim, vocês que são pais e mães. Gente, não é. Nenhuma dessas crianças vai à igreja no domingo de manhã. Mas olha o que eles estão relatando. Nenhuma das crianças vai à igreja no domingo de manhã. Quer dizer, tem que ir todo dia, irmão. Tem que frequentar. Não só no domingo de manhã. É que aqui eles estão impondo domingo. Eles não falam ir numa manhã de sábado ou na sexta-feira. É domingo. Essas crianças não têm temor a Deus. Essas crianças não pensam sobre o céu e o inferno. Não pensam em nada. A sociedade hoje não pensa nem no céu e nem no inferno. Vou botar a verdade para vocês aqui. Não acreditem em nada. Deixamos esses liberais irem tão fundo na remoção de Deus das escolas, que agora essas crianças não têm espiritualidade. Não tem porque não é ensinadas. Só ensina coisas mundanas para elas. É a mesma coisa de uma criança que nasce no meio do tráfico, no meio da bandidagem. Você acha que vai dar coisa boa? Precisamos colocar os 10 mandamentos de volta em nossas escolas. Precisamos devolver temor a Deus às crianças da América. Quer dizer, os 10 mandamentos que eles falam é os 10 mandamentos que está na encíclica, que está lá no catecismo. Não é os 10 mandamentos que está escrito na Bíblia. É o que está escrito no catecismo romano. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical, que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Quer dizer, que melhoraria grandemente a moral da sociedade. É isso, povo de Deus. Eles estão pedindo pelo amor de Deus ao Papa para já impor o decreto dominical, para que os Estados Unidos possa revogar esse decreto. Que possa revogar, não, que possa trazer esse decreto. Quer dizer, isso foi a pregação de hoje, povo de Deus. Essa foi a pregação que eu trouxe para vocês, que estamos às portas ao decreto dominical. Está batendo a nossa porta. E se prepare para a tribulação. E quando começar o decreto dominical, o sexto selo se abrirá. E as coisas que está escrito lá no sexto selo, vai acontecer. Então, se preparem. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo no dia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Fez-se de mim o seu servo para trazer essa verdade.
Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!